Olá, gente querida! Bom dia a todos! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã. Que este seja um precioso tempo de refrigério para o seu dia. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Eu desejo que esta semana esteja sendo incrível para vocês. Estamos na semana de oração por mudanças. Mudanças, como são importantes as mudanças nas nossas vidas, não é verdade? Como elas são necessárias. Olha, se eu fosse olhar para trás, eu posso garantidamente afirmar aqui para vocês que a minha vida já passou por muitas e muitas mudanças. E graças a Deus por isso. Pare para pensar neste momento e responda para você mesmo. Quantas mudanças já aconteceram em sua vida ainda neste ano de 2023? Dá uma olhadinha para trás nos meses que se passaram. Nós passamos já do meio do ano, já ficaram para trás 6 meses e quantas mudanças aconteceram. Todas as mudanças positivas que aconteceram em nossas vidas, elas ocorreram porque na nossa forma de ouvir, nós fomos modificados, ou seja, passamos por um processo de transformação na forma com que ouvimos as coisas. Quando paramos para ouvir mais os bons conselhos, as nossas vidas vão sendo tocadas e transformadas. Não é verdade, gente querida? Por isso que a gente precisa de parar para ouvir as pessoas, principalmente quando o nosso coração está aflito ou então quando nós temos uma séria decisão para tomar. Nós precisamos parar para ouvir a voz da experiência dos mais antigos, dos mais velhos às vezes. Bom, antes de seguir aqui, eu quero pedir que você deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você estará ajudando o canal acima da média aqui na plataforma a ser promovido. Isso é importante. Compartilhe também a oração da manhã com alguém para abençoar vidas. Bom, falando aqui então deste tema tão importante de hoje, que é a mudança na forma de ouvir, Tiago tem um bom ensinamento para todos nós. Lá no capítulo 1 do livro de Tiago, versículo 19 e 20, nós temos a seguinte verdade descrita ali por Tiago. Diz assim o texto: Meus irmãos, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Minha gente querida, Tiago vai na veia. Ele, neste exato momento, nos diz algumas coisas muito importantes. Nós precisamos permitir que Deus mude a nossa forma de ouvir se queremos ser abençoados. Porque se a gente tiver a nossa forma de ouvir sendo abençoada, as nossas atitudes serão abençoadas e serão transformadas. Bom, eu sempre digo o seguinte: nós podemos ouvir tudo. A grande questão é o que vamos fazer com o que nós ouvimos. Gente, Tiago é tão certeiro, ele coloca 3 coisas indispensáveis para nós aqui. Nós precisamos então, primeiro, sermos prontos para ouvir. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela olhou para mim e disse assim: pastor, Deus nos dá 2 olhos, 2 ouvidos, mas apenas uma boca, não é mesmo? Eu falei: então, é por aí, gente. Nós precisamos então ser prontos para ouvir. O texto nos diz que precisamos ser tardios para falar. Eu acho que o nosso falar ele não pode ser simplesmente a expressão das nossas opiniões. Nós precisamos permitir que o nosso falar
seja repleto da sabedoria que vem do céu. Fazendo isso, nós vamos agradar o coração do nosso Deus. Disto você não precisa ter dúvida. Mas Tiago também vai dizer para nós que nós precisamos ser tardios em irar-se. Gente querida, como tem gente que se ira tão facilmente com as coisas. Algumas pessoas basta serem contrariadas e estão elas lá iradas. E o problema é que a ira delas não produz a justiça de Deus. Na verdade, não é um problema, é uma grande bênção, né? As Escrituras nos ensinam sobre isso. E tem um detalhe. E ele ainda nos lembra que a nossa ira não vai produzir essa justiça. É isso que a gente acabou de ler aqui no texto, né? Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pastor, isso não é fácil não. De verdade não é fácil, mas a gente precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Fácil? Não, definitivamente não. Porém, é imprescindível que mudemos a nossa forma de ouvir. Então hoje a gente vai pedir juntinho aqui isso para Deus. Pai, mude a nossa forma de ouvir. Que possamos ouvir mais, falar menos e, de verdade, nos irar quase nada, porque a nossa ira não vai produzir a justiça de Deus. Amém, minha gente querida? Vem comigo nessa oração, neste momento. Vamos pedir que Deus nos transforme a forma de ouvir de cada um de nós. Vamos orar. Senhor, por favor, acessa o nosso coração. Acessa ao nosso coração, Senhor. Às vezes o nosso coração é tão duro, é tão cheio de si, nós somos tão enmesmados, Senhor. Então quebranta o nosso coração. Algumas semanas atrás falamos da importância do quebrantamento, então traga o quebrantamento aos nossos corações, porque certamente se formos pessoas quebrantadas, nós vamos ouvir muito mais, vamos ouvir com sabedoria. Então Deus nos ensina a ouvir as pessoas, as opiniões delas, o que elas acham, mas que nós possamos, acima de todas as coisas, ouvirmos mais o Senhor, ó Pai. Inclusive, Deus querido, nos ensina a ouvir o que o Senhor acha sobre nós. Deus, tem tanta gente preocupada em agradar o outro, porque o outro disse isso ou porque o outro disse aquilo, e aí a vida vai ficando uma vida sufocada, porque é tanto desejo de agradar o que o outro acha, que o outro disse, que as pessoas se perdem. Então nos livra disso também. Nós possamos nos preocupar com o que o Senhor acha de nós e que a nossa meta de vida seja ouvir a Tua voz sempre, sempre, sempre. Ajuda-nos, ó Pai. Nós precisamos muito do Senhor. Venha ao nosso encontro. Nesta manhã, visita todos aqueles que estão acompanhando esta oração e traga sabedoria até mesmo no ouvir. Ajuda-nos. Ó Deus, sê conosco e nos dê a Tua paz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minha gente querida? 3 palavrinhas finais. Vamos lá? Primeiro, ouça com atenção as coisas. Peça a Deus discernimento. Meu querido, você precisa discernir o que ouve. Segunda, palavrinha final, reflita sobre o que você ouve. Em terceiro, não se precipite em expressar a sua opinião sobre qualquer coisa que você ouve. Bom, minha gente querida, fazendo isso nós vamos alcançar mudanças significativas em nossas vidas. Bora mudar, minha gente? Amém? Que Deus abençoe a todos. Bom, ficamos por aqui então com mais esta oração da manhã. Um abração e até a próxima oração da manhã. Fiquem com Deus.